E aí, jovens adoradores, mais um Devoção Davis. E hoje a gente vai falar sobre, como eu posso dizer isso? Vamos dizer que hoje a gente vai aprender a superar as suas dificuldades, as coisas que andam te atormentando, o pecado em si. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ler lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Que diz assim, vamos ler o 4 também, tá? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. Esperança. Esse dia eu tava lendo um livro, o autor Augusto Cury, e ele falou uma coisa que ficou na minha mente. A sociedade não aprendeu a lidar com frustrações, recaídas. Vamos usar um exemplo. Cometemos um pecado e a gente se arrepende, pede perdão a Deus. Deus, naquele momento, ele esquece do seu pecado. Ele simplesmente apagou o seu pecado da mente dele. Então, a partir daí você tenta buscar uma coisa nova. Só que você esquece de você se perdoar. Como assim, Fernando? Como assim se perdoar? Simples. Deus te perdoou, Deus esqueceu. Ele simplesmente esqueceu. Perdoar é esquecer. Só que você se sente tão culpado por aquilo, você fica com tanta raiva de você ter feito aquilo, porque o Espírito Santo ele acusa o pecado. E você acaba com aquilo na sua mente, eu não posso fazer, e você faz de novo, porque você não se perdoou. O perdão não está ligado apenas em Deus te perdoar, mas você se perdoar. Você tem que aprender esse passo de se perdoar e seguir em frente. Esquecer. Deus esqueceu e a gente deve esquecer isso para que a gente não peque novamente. O fato disso é que você tem que aprender a superar, porque o inimigo ele espera que você se culpe e caia de novo, porque esse é o plano dele. O inimigo ataca da mesma forma porque ele sempre dá certo. Mas a partir do momento que você pede perdão a Deus e você se perdoa e você esquece, o inimigo ele se frustra, ele fala, como assim? Não tô entendendo isso, cara, ué. Entendeu? Então a gente tem que entender que Deus nos perdoa e a gente deve nos perdoar, porque isso está ligado ao amor. A gente deve chamar e devemos nos perdoar. As pessoas esquecem disso, as pessoas não aprenderam a lidar com essa parte emocional, de que o ser humano é falho, o ser humano tem recaídas, mas a glória de Deus, a graça de Deus nos tirou dessa recaída. E se a gente aprender que o perdão de Deus todos os dias, é constante, a gente vai saber que a gente é falho. Se a gente continuar nesse clima de depressão porque a gente cometeu um pecado, é melhor a gente ficar com depressão o dia inteiro, porque a gente é falho, a gente peca toda hora. Aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele não fala ele não fala, eu fiz isso. Ele usa as suas fraquezas para falar que não vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. E o que eu quero falar para vocês é que com essas dificuldades, com essas falhas, construa uma muralha. Não se castigue, tire lições daquilo. O que eu posso fazer para não cometer esse pecado de novo? O que eu posso fazer para não falhar de novo nisso? Você tem que se perdoar. Você sabe que você pode cair de novo, então você tem que arrumar táticas para o inimigo não te vencer. Você tem que se proteger do inimigo, porque ele ataca com todas as armas. E as armas dele estão no mundo inteiro. Se o celular está te afastando de Deus, se o celular está sendo aquilo que está te afastando de Deus, larga isso. Se é a TV, se é o Netflix, se é o YouTube, para com isso. Dê um tempo entre você e Deus. Se perdoe. O foco desse devocional é você aprender a se perdoar e seguir em frente. E entender que o amor, a graça de Deus, o amor de Deus te salvou desse pecado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Dá um abraço aqui. Fiquei com Deus.